Olá, meu nome é Daniel Moreira. É um prazer estar neste programa para compartilhar com vocês esta palavra de fé. Fico muito honrado de estar aqui, visto que sou devoto da Mãe da Piedade e discípulo de Cristo Rei. E a palavra de fé que vamos compartilhar neste dia de hoje é de um encontro. O encontro entre Jesus e Pilatos. O encontro que é replicado tantas vezes no nosso cotidiano. E a reflexão que devemos fazer hoje é: somos Pilato ou somos Jesus? Nós lavamos as nossas mãos ou defendemos a fé? De quem temos sido imitadores, meus irmãos? Somos cristãos? Somos dignos de sermos chamados de cristãos? Imitadores de Cristo? Ou somos mais como Pôncio Pilatos? Amamos verdadeiramente a todos? Somos verdadeiramente tolerantes com todos? Mas ao mesmo tempo, com misericórdia, não nos permanecemos silentes ante as adversidades e as trevas deste mundo? Ante as injustiças? Ou muitas vezes nos apresentamos como políticos, como pessoas omissas, que não apresentamos aquilo que somos, aquilo que acreditamos, para que possamos permanecer intactos, para que possamos permanecer no lugar onde estamos, muitas vezes num lugar de poder, num lugar de fama, numa situação confortável no nosso trabalho, na nossa casa. Muitas vezes somos omissos para nos deixar bem com todos. Porém, nós sabemos que os verdadeiros imitadores de Cristo não devem ser diferentes do Mestre. Afinal, Cristo não agradou a todos. E nós também, infelizmente, se o seguimos, não iremos agradar a todos. Então, eu te digo, meu irmão e minha irmã, se você é aquele que agrada a todos, infelizmente, alguma coisa existe de errado na sua vida. Você pode estar imitando alguma outra pessoa, mas não a Jesus Cristo. Afinal, nós sabemos que Pôncio Pilatos não queria matar Jesus, mas devido à instabilidade política daquele tempo, um medo da reação de Roma ante a apelação dos judeus, no caso de Jesus, um medo de uma revolta daquele povo, de uma impopularidade, ele entrega Cristo à cruz. Eu acho que mais do que lavar as mãos versus defender a fé, eu deveria falar: o que você tem lavado? As suas mãos ou lavado os pés do próximo? Aquele que lava os pés do próximo é aquele que serve. É aquele que vai ao encontro. É aquele que ajuda. É aquele que se ajoelha. E muitas vezes dói se ajoelhar, dependendo do terreno onde se está. Muitas vezes a coluna dói. Lavar os pés vai além disso. Lavar os pés é também alertar. Quando eu rezava acerca desta reflexão, eu me via ante uma curva. E no final dessa curva, eu sabia que existia um precipício. E várias pessoas
passavam de carro por essa curva, eu as deixava passar. E elas caíam neste precipício. Ao me ajoelhar ante aquelas pessoas, num movimento de servir, aqueles carros paravam para ver o que tinha acontecido. E eu podia falar para eles que no final daquela curva eles cairiam. Então, se não alertamos os nossos irmãos e as nossas irmãs acerca do precipício, acerca da queda, acerca das questões relativas à nossa fé, nós podemos deixá-los cair. E muitas vezes podemos cair em conjunto com eles. Hoje nós vivemos em um mundo totalmente polarizado. E isso nos leva a sermos omissos ante aquilo que acreditamos e aquilo que professamos. Isso nos leva a nos mantermos silentes ante as injustiças deste mundo. E não percebemos que nestes atos de silêncio, nesses atos de omissão, nós entregamos Cristo ao sofrimento, assim como Pilatos entregou há 2000 anos atrás. Neste momento em que permanecemos silentes, nestes encontros da vida, nós entregamos Jesus ao sofrimento da cruz. E lavamos as mãos não apenas quanto àquilo que nos rodeia, qual seja a dificuldade com o irmão, a dificuldade com uma irmã, a necessidade de uma oração, de um carinho, de amar, de ir ao encontro. A necessidade, muitas vezes, de um olhar de compaixão e de misericórdia. Um olhar misericordioso que não julga. E até mesmo uma ajuda material. Não apenas ante essas questões relativas aos nossos irmãos, mas muitas vezes os permanecemos silentes ante as atrocidades deste mundo. Como, por exemplo, a morte. Como, por exemplo, o assassinato. O assassinato, muitas vezes, de pessoas indefesas, sejam em vidas intrauterinas, ou seja, em vidas fora do útero. Afinal, nós católicos sabemos que a primeira pessoa a reconhecer Cristo como Senhor depois de Maria foi João Batista, ainda no ventre de sua mãe Isabel. Ante ao nosso silêncio, meus irmãos, Cristo sofre. Cristo sofre ante as nossas omissões. Não à toa, quando rezamos o ato de contrição, dizemos dos nossos atos e omissões, por nossa culpa, nossa tão grande culpa. Também nos permanecemos silentes ante uma injustiça na nossa casa, ante uma injustiça no nosso trabalho, ante uma injustiça na rua, ante uma injustiça no grupo de oração, no grupo de jovens e dentro da igreja. Nós pensamos, é melhor ficar calado. Nós temos medo das consequências do nosso falar. Mas quando olhamos para Cristo Jesus no Horto das Oliveiras, naquele jardim, nós percebemos que ele também teve medo e pediu ao Pai que, se possível, o cálice fosse afastado, mas ele se manteve fiel à vontade de seu Pai. E nós sabemos que a vontade do Pai não era o silêncio,
mas a verdade, porque a verdade liberta. Amar meu irmão e minha irmã não é se isentar. Amar não é se silenciar. Afinal, um pai amoroso, não corrige seu filho, repreendendo-no quando se faz necessário. Uma mãe amorosa não corrige seu filho quando alguma coisa de errado ele o faz. Já diz a palavra de Deus, sejais frio ou quente, mas não morno, porque o morno Deus vomita. Eu acredito que isso esteja escrito na palavra de Deus, porque o frio e o quente vivem uma coisa que eles acreditam, porém o morno não. O morno não vive uma verdade nunca. Aqueles que lavam as suas mãos ante as dificuldades e as injustiças deste mundo não vivem uma verdade, porque vivem duas coisas ao mesmo tempo. Vivem uma dicotomia. Afinal, quando nos permanecemos silentes, nós nos coadunamos com aquela ação. Não à toa existe aquele famoso brocado, quem cala, consente. E quando nos calamos ante as injustiças, quando nos calamos ante as trevas deste mundo, nós consentimos. Aquele que é morno vive como bem entende. Vive para si. Vive para o seu egoísmo e para o seu individualismo. Afinal, é ser cristão, é ser de Deus, deixar um amigo, um irmão, uma pessoa amada, seguir um caminho que o levará para um lugar ruim. É ser cristão, não ajoelhar antes daquela curva e não avisar que o precipício existe após aquela curva. O inferno existe, meu irmão e minha irmã. Satanás existe. E quando nos silenciamos ante as suas obras e as suas tentações, muitas vezes não alertamos o nosso irmão de que o abismo existe por trás daquela curva. Que o abismo existe por trás daquele caminho, que muitas vezes parece seguro e bonito. Quantos de nós também não lavamos as mãos quanto aos nossos próprios pecados, muitas vezes terceirizando eles, como Adão fez com Eva? Senhor, lavando as suas mãos, não fui eu que pequei? Ela que me deu de comer? Quantos de nós jogamos os nossos pecados à conta da misericórdia divina? Porém, na realidade, a última coisa que queremos é encontrar verdadeiramente com a misericórdia. Porque a misericórdia, ela nos leva a uma mudança verdadeira. Porque a misericórdia é justa. E não queremos nos encontrar com a justiça verdadeira e com a mudança de vida. Vemos quantas pessoas levando as mãos ante as suas fraquezas, colocando Cristo, colocando Jesus como justificativa para as suas atitudes ruins. Ele é o motivo de eu lavar minhas mãos, afinal, Jesus era silencioso, não ante as injustiças deste mundo. Seja nele justificando o seu silêncio. Muitas vezes também vemos Jesus, o Cristo, sendo
o motivo pelo qual as pessoas justificam a sua intolerância, a sua falta de amor e o seu diálogo também. Utilizamos de Cristo para lavar as nossas mãos. Inventamos um Cristo da nossa cabeça e não um Cristo que o magistério da igreja e a palavra de Deus nos ensina. E acabamos acreditando naquilo que nos leva à perdição. As palavras de hoje são duras, sim, são duras, meus irmãos, mas são necessárias. É preciso que isso seja dito, porque isso tem sido tão sonegado pelas pessoas, isso tem sido tão sonegado em nossos corações, isso tem sido tão sonegado na nossa sociedade. Quantas vezes utilizamos de Cristo para justificar também o nosso ódio? Para completar, muitas vezes utilizamos de uma obra que deveria ser destinada a Ele, que o fim deveria ser Ele. E dizemos que o fim é Ele, mas na realidade somos cada um de nós. A caridade que fazemos, a caridade entre aspas, é para inflamar o nosso ego. É para inflamar o seu ego, o seu orgulho. O pregar a palavra de Deus, o falar de Jesus Cristo, não é uma finalidade de salvação e de amor, mas uma autopromoção. Você não quer que Cristo apareça, você quer que você apareça. O Evangelho, muitas vezes, é fonte de enriquecimento. Muitas vezes, ocorre um simonismo. E o que ocorre nesses momentos, se é que vocês não estão entendendo? Nesses momentos em que usamos Cristo como justificativa para os nossos pecados e para as nossas falhas, nós nos ajoelhamos e lavamos as nossas mãos. Mas fazemos isso para que o outro acredite que estamos lavando o pé do nosso irmão. Nós chegamos ao cúmulo de usar de Cristo Jesus, de usar da palavra de Deus, para incentivar as injustiças deste mundo. E nos ajoelhamos. E nos ajoelhamos para que o outro ache que os pés eu estou lavando, mas na realidade são as minhas mãos que eu estou lavando. Ali eu sirvo, você serve a si próprio. E não a Cristo Jesus, e não ao Cristo Rei. Os caminhos são distintos. E o final é distinto também. É duro dizer, mas aos que lavam as mãos e não os pés, aos que se silenciam e consequentemente se coadunam com as coisas erradas, o fim do caminho não é bom. É um momento, uma hora de autorreflexão. Eu conto um caso que eu já escutei de um padre muito amado e muito querido, que exemplifica muito bem essa situação. Um homem se via em cima de um muro. Do lado esquerdo estavam demônios, do lado direito estavam anjos. Os anjos chamavam este homem a ficar do lado direito. Venha, fique conosco. Venha para o lado do amor e da misericórdia. E do lado de cá, os demônios estavam silentes, sem nada a dizer. Aquele homem ficou encucado. Ora, por que os demônios não me chamam? Eu sou tão de Deus assim que eles já sabem que eu não vou para o lado esquerdo? E ele um tempo permaneceu ali pensando. Ao final, ele decidiu pular para o lado direito.
E a primeira coisa que ele fez foi perguntar àqueles anjos o porquê os demônios não o chamavam. E os anjos lhe disseram: ora, quem está em cima do muro já está com os demônios. Eles não precisam de te chamar. Você já está com eles. Para terminar essa reflexão, eu digo algumas palavras que devem ser refletidas por nós, ditas há 5 séculos atrás, por um monge chamado Tomás de Kempis, que hoje permanece num conjunto de suas cartas, num compêndio chamado A Imitação de Cristo. E ele nos diz que muitos amam as glórias de Cristo Jesus, mas poucos amam a cruz que o glorifica. Você é aquele que ama as glórias de Cristo, mas não ama a cruz? Se permanece silente? Ou entrega essa cruz, mas não vive essa cruz com ele? Ele diz que muitos desejam as consolações que Cristo nos dá, mas poucos aceitam participar das suas penas. Ele diz que muitos o acompanham à mesa, muitos o acompanham no banquete, na Santa Missa, mas poucos o querem acompanhar na abstinência, nos tempos de seca. Muitos o querem apenas nos momentos de alegria, mas poucos contemplar e viver os sofrimentos. Muitos querem os milagres de Deus, mas poucos querem viver o Deus de milagres. Eu termino essa reflexão dizendo uma palavra, uma frase atribuída a João Paulo II. Não sei se verdadeiramente é deste santo. Acredito que sim. Mas a mensagem vale a cada um de nós. Devemos defender a verdade a todo custo, mesmo que voltemos a ser somente 12. Ora, porque a verdade é Cristo, porque a verdade liberta. Porque Cristo não está na omissão, não está no escuro, não está no silêncio, mas Cristo está às claras, está na luz, está na verdade dita e proclamada. Que nós possamos verdadeiramente refletir neste dia de hoje, neste momento em que compartilhamos acerca da nossa fé. Quem nós somos? A pessoa que lava as mãos ou a pessoa que lava os pés? Nós somos aquela pessoa que se silencia ante as injustiças, ou somos aquela pessoa que serve, que é tolerante, mas jamais se silencia ante uma injustiça? Nós podemos ser chamados de cristãos verdadeiramente? Porque um cristão nada mais é do que um verdadeiro imitador de Cristo. O que tem sido as nossas vidas? O que tem sido a minha vida? O que me espera no fim? O precipício? Eu tenho alertado o meu irmão acerca disso? Eu tenho servido, o ajudado? Por mais que doa na hora de me ajoelhar? Na hora de o servir? Ou tenho permanecido como Pôncio Pilatos, que não queria crucificar a Cristo, mas lavou as suas mãos? Por fim, eu queria alertar acerca de uma parte do relato
da paixão, morte e crucifixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Que é no capítulo 18, versículo 28 do Evangelho de João. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de madrugada. Eles mesmos não entraram no palácio para não se contaminarem e poder comer a Páscoa. Muitas vezes, não somos nós que entregamos Cristo ao sofrimento, mas queremos nos mostrar fiéis à lei, fiéis aos mandamentos de Deus. Como estes homens o fizeram? Não somos nós a mostrar a todos: eu não entro dentro do palácio de Pôncio Pilatos, porque eu obedeço à lei, porque eu sou justo, porque eu sou certo, porque eu sou correto. Eu vou comer a Páscoa, eu vou celebrar a Páscoa, mas na realidade, isso é apenas uma fachada, uma máscara. Eu estou entregando Cristo à cruz e ao sofrimento. Que possamos refletir, meus irmãos. Não sejamos como os fariseus. Não sejamos Pôncio Pilatos, mas sejamos maiores imitadores de Cristo. Eu rogo à Virgem Santíssima, nossa mãe, intercessora e advogada, que ore por nós, para que possamos fazer uma reflexão à luz do Espírito Santo de Deus. Uma reflexão de mudança, de autoconhecimento, de decisão, de imitação de Cristo. Salve Maria Imaculada, salve Mãe da Piedade, salve Cristo Rei. Muito obrigado.